Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso portal, nosso oitavo portal aqui da Jornada dos 12 Portais. Para quem não me conhece, eu sou Laís Martins, sou terapeuta integrativa e focada em desenvolvimento humano. E essa jornada desses portais é uma jornada de autoconhecimento, aproveitando a energia dos portais, né? A gente fez desde de janeiro, então um do um, 2 do 2, onde as energias estão mais afloradas para a gente poder desenvolver algumas técnicas de autoconhecimento. Então, aqui uma apresentação sobre mim rapidinho. É que eu sou mestra Reiki, tenho diversos cursos na área de ciência e física quântica, empreendo há mais de 10 anos, sou taróloga e sou apaixonada por estudar a espiritualidade e o desenvolvimento humano e também estou estudando psicanálise e neurociência atualmente. O arroba da minha página é arroba Somos Atman, para quem quiser me seguir. E vamos começar o nosso oitavo portal, que é o portal de agosto, dia 8 do 8. Lembrando que o portal, ele sempre reverbera, começa a reverberar uma semana antes e fica reverberando uma semana depois. Então, a gente tem aí praticamente 2 semanas para a gente fazer todo esse ritual que eu vou apresentar aqui para vocês. E o número 8 ele representa prosperidade. Então, esse portal a gente vai falar muito sobre o simbolismo do número 8, a prosperidade, os bloqueios, sobre amor e vínculos também, né? Porque o 8 deitado, ele é o símbolo do infinito, né? Onde a gente considera aí essas questões e falar sobre as ervas cristais e os rituais que vocês podem estar fazendo. Então, na numerologia, o 8 ele é ligado à realização material, autoridade, ambição, administração, dinheiro, justiça e o domínio sobre os recursos. O lado desafiador do 8 é confundir a força com a dureza. Então, pode virar uma obsessão por status. Aí pode, no lado negativo, o medo de perder, o controle, a comparação constante, a relação tensa com o dinheiro e a necessidade de ter que provar o nosso valor a todo momento. Por isso que esse portal ele não pede que você tenha somente a ambição, mas ele pede a ambição com a consciência, porque tudo bem ter ambição, né? Porque a ambição faz a gente querer evoluir e mudar, mas com consciência. Então, se você está no ano pessoal 8, para quem quiser saber o ano pessoal, a gente tem lá no portal 1 como calcular, tá? O ano. É, essa data tende a ecoar mais, né? Então, seu ano vai ter mais resultado, poder, dinheiro, liderança. E se você tá no ano pessoal 9, que esse ano é um número 1, né? Então, 9, o contexto do agosto pode reforçar os encerramentos, tá? Porque o 9 ele é encerramento, né? Na numerologia, a gente não tem o 10, então do 9 a gente vai para o 1. Então, se você tá no ano pessoal 1, que é a soma final da data, né? Pode destacar o recomeço e a autonomia. E prosperidade, que é um tema assim que causa muita polêmica, né? Prosperidade ela não tem a ver somente com dinheiro. Ela é um estado de plenitude que nasce quando existe um equilíbrio entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente cultiva e o que compartilhamos com o mundo. Embora seja sempre relacionada ao dinheiro, ela vai muito além dos bens materiais, né? Prosperar é experimentar uma vida rica em significado. Então, pode ser saúde, paz, amor, oportunidades, propósito. Por exemplo, eu acabei de assistir um vídeo onde a moça falava assim: ah, prosperidade é muito confundido com dinheiro, somente dinheiro. Mas, por exemplo, quem está numa cama de hospital, o que que é a prosperidade para essa pessoa? É ter saúde, né? Quem não tem um sapato para usar, o que que é prosperidade para essa pessoa? É ter um sapato. Então, às vezes, não é coisa somente de dinheiro, né? Então, não significa, que você não vai ter uma vida sem desafios se você é uma pessoa próspera, mas significa que você tem os recursos para atravessar esses ciclos com confiança e sabedoria. Quando a gente está alinhado com os nossos valores e a gente age de forma coerente, a gente está no fluxo natural da abundância.
os nossos talentos, eles encontram espaço para expressar as nossas escolhas, tornam-se, ó, um gato passando aqui, tornam-se mais conscientes e passamos a reconhecer as oportunidades que antes pareciam invisíveis. Então, a prosperidade deixa de ser algo que a gente persegue e passa a ser uma maneira como a gente vive. Então, é uma coisa muito legal a gente mudar essa mentalidade do que é a prosperidade. Inclusive, eu estou lendo esse livro aqui, que é pra cá, O Segredo da Mente Milionária. Eu tô aqui, estou no comecinho ainda, ó, eu li bem pouquinho dele. Eu li bem pouquinho dele, mas ele fala justamente disso, de como você pode. Gente, Berenice, vai para lá, minha filha. De como você pode começar a mudar essa mentalidade. Acho que a Berenice está querendo dizer alguma coisa aqui, né, filha? Ele fala aqui, inclusive, que para essa mudança, que a gente tem que ter uma mudança de mentalidade por causa das nossas crenças, que a gente já falou nos outros portais, né? Então, que a gente tem que ter essa mudança, esse passos para a mudança, ele tem aqui, muito interessante. Que ele fala que primeiro é a conscientização. Então, ele fala para você escrever as frases que você ouvia sobre dinheiro e riqueza e pessoas ricas. Então, quando você era criança, o que que você ouvia? Ah, é rico, é trapaceiro, porque só assim que ganha dinheiro. Então, lembrar das coisas que você ouvia, dinheiro, junto com o dinheiro vem coisas ruins ou vem menos segurança, porque você fica com medo de ter dinheiro, de ter as coisas melhores e ser roubado. Depois, o entendimento. Escreva como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje, porque sem a consciência não tem como a gente saber, né? Como que vem, o que que vem afetando a gente, né? Aí ele fala sobre depois a dissociação, que esses pensamentos, eles não são parte de quem você é. Então, que você consegue desassociar desses pensamentos para fazer diferente. E aí ele coloca aqui para fazer as declarações, que é as declarações que a gente pode fazer. E ele sempre coloca aqui algumas, conforme o capítulo, algumas declarações, mas no final ele sempre coloca: Eu tenho uma mente milionária. E é muito legal, né? Aqui ele vai dando vários exemplos. É muito bacana vocês lerem esse livro, realmente para mudar o conceito que a gente tem, né? E o portal, do mês 8 costuma atrair a busca por prosperidade, né? É, mas também não é uma promessa financeira. Então, o que significa? Ela não vai substituir o seu controle, a sua planilha, a sua reserva, os seus limites. Então, você tem que ter, todo o seu controle e também aproveitar a energia para prosperar. Então, são uma junção de duas coisas, né? E no trabalho, o 8 favorece a autoridade, significa que assumir o que é seu, né? Uma autoridade limpa, dominar o que é do outro, sem dominar o que é do outro. Pode ser um bom dia para reorganizar as suas responsabilidades, revisar as metas para esse segundo semestre, estudar a remuneração ou pedir mais clareza sobre expectativas. Então, a prosperidade se dá além do dinheiro. Pode ser saúde, paz, tempo, boas relações, oportunidades, criatividade, propósito, amor, energia. E o que que bloqueia a gente? Então, as crenças que começam lá na infância, que começam nos seus antepassados, né? Começa lá já uma crença. O medo de crescer e assumir o próprio poder, a culpa que você tem por receber. Por exemplo, quem empreende, às vezes vai cobrar um valor pelo seu serviço, seu produto, e sente culpa de estar cobrando aquele valor, sendo que o seu serviço vale, às vezes, até muito mais do que aquele valor, mas sente uma culpa ali no fundo, né? Então, a falta de merecimento, a autossabotagem, o apego ao controle e a dificuldade em confiar. E os bloqueios, para você começar a entender. O que tem nesses bloqueios é realmente aquelas perguntas que eu acabei de falar, que tem também nesse livro.
Então, a primeira pergunta, elas são basicamente a mesma. O que eu aprendi sobre dinheiro e abundância na minha infância? O que que você ouvia, o que que você via, que é o exemplo, né? Às vezes você pedia dinheiro e a pessoa respondia, você pensa que dinheiro dá em árvore, você pensa que dinheiro é fácil. Então você ouvia muito isso, pode ser que tenha criado uma crença. Você se permite receber o tanto quanto você oferece? Então, aqui é a permissão. Você tem medo de crescer e ser reconhecido? Qual a crença sobre prosperidade que você precisa deixar para trás? E o que você faria se acreditasse plenamente no seu potencial? Então, a prosperidade, ela começa quando a gente deixa de lutar contra a abundância e passa a criar um espaço interno para receber essa prosperidade. Então, esse portal convida a gente também a liberar os antigos padrões e escolher uma nova relação, principalmente com o merecimento, a confiança e o fluxo da vida. E aí, aqui nos amores e vínculos, o que que o oito representa, né? Então, por mais que ele seja lembrado por dinheiro e carreira, ele aparece também nos relacionamentos. O oito é uma pergunta sobre reciprocidade, limite, maturidade, acordos e equilíbrios de poder. Então, para casais, né, o oito ele pode ser útil para conversas sobre temas que muitas pessoas evitam conversar sobre, como exemplo, né? O dinheiro compartilhado, a divisão das responsabilidades na casa, na vida, os planos de longo prazo para ver se eles, né, estão alinhados, as ambições de cada um, carreira, casa, expectativa do futuro, e não transformar essa conversa em uma cobrança, mas como se fosse uma realmente ali ver o que está recíproco para vocês fazerem esse alinhamento. Então, um dos grandes ensinamentos do número 8 é o equilíbrio, né? Então, nos relacionamentos, ele convida a observar se existe uma troca saudável entre oferecer e receber, ou se você dá muito e recebe pouco, porque você foi ensinada, né, a dar sem, esperar sem receber, mas no dia a dia não é bem assim, né? A gente precisa ter uma troca. Então, quando há equilíbrio, uma pessoa pode assumir responsabilidades demais, quando há desequilíbrio, né? Uma pessoa pode assumir muitas responsabilidades e carregar sozinha esse relacionamento e controlar todos esses aspectos e se sentir sobrecarregada, né? Isso não faz bem para ninguém. Então, a prosperidade efetiva acontece quando tem essa troca harmoniosa, tanto de amor quanto de cuidado, de presença, de energia, de tarefas, de ações como presentes, um faz pelo outro faz pelo outro. Então, o que vocês trocam ali, né? Então, o número 8 desafia vocês a utilizar esse poder com consciência, principalmente nos relacionamentos, né? Indica a necessidade de você observar os padrões que vocês têm, como querer controlar todas as situações, dificuldade em demonstrar vulnerabilidade. Aqui também tem um livro muito legal, é, que é o da Brené Brown lá, que é como que é? A Arte de Ser Imperfeito. Alguma coisa assim, o nome do livro, não me lembro agora, mas é o livro, um dos mais famosos da Brené Brown, e ela fala muito sobre isso, sobre vulnerabilidade. É bem, inclusive o nome do livro deveria ser esse, porque fala muito sobre isso. Medo de perder a autonomia, colocar resultados e responsabilidades acima das emoções. E o aprendizado é compreender que amar também é confiar, né? Ouvir, permitir que o outro participe da construção. Não dá para construir de um lado só, tem que construir dos dois, né? E as ervas que estão mais associadas à prosperidade é a canela, né? A canela ela é tradicionalmente ligada à atração, à prosperidade, inclusive no dia um, todo dia um, a gente fala que tem que soprar canela. Mas não precisa ser somente no dia um, pode ser outros dias também que você sopre. Quando você sentir necessidade, você pode soprar canela assim. A sua energia, ela simboliza abertura de caminhos,
criatividade, impulso para realizar novos projetos. Então, você pode usar como defumação, pode pegar uma canela em pau e queimar, como banho energético, né? Você ferve a canela em pau e toma um banho do pescoço para baixo, ou em um altar de intenção, né? E aí também o louro. O louro, ele é muito ligado também à prosperidade como símbolo de vitória, de conquista, de realização. Ele representa a força para alcançar objetivos e reconhecer o próprio potencial. Como que você pode usar? Aqui em casa a gente queima a folha de louro, mentalizando o que a gente deseja. Ou você pode escrever na folha de louro uma intenção e guardar na carteira. Ou você pode escrever uma intenção e queimar. Tudo isso feito com intenção, tá? Nada funciona se você não tiver a intenção, estiver fazendo por fazer, não funciona. O alecrim também, o alecrim ele é uma das ervas que a gente pode jogar aqui no ori, né, na cabeça. Então você pode fazer banhos, ou spray, né, para você sentir o cheiro ali do alecrim. O manjericão também é associado à abundância, à harmonia, abertura de novas oportunidades, representa o crescimento e a nutrição daquilo que desejamos cultivar. Então, pode ser utilizado também em práticas como banho, pode fazer um banho com várias ervas, com 7 ervas, por exemplo. A lavanda. A gente tem o óleo essencial, que é muito utilizado, que traz a tranquilidade e a harmonia, né? E ajuda a lembrar que a prosperidade também nasce de uma mente em paz, né? Então, você pode fazer aí aromaterapia, utilizar em ambientes e em práticas meditativas. E os cristais que a gente tem aí, a perita é o mais conhecido, né? Então, a perita, você pode andar com uma perita, colocar ela no seu ambiente de trabalho, um olho de tigre, você pode andar com ele na sua bolsa, um citrino também é muito bom, o citrino amarelo, né? O quartzo verde, ele é associado à cura, mas também ele abre espaço para novas possibilidades de crescimento saudável. E o quartzo, que ele é uma pedra que serve, na verdade, para todos, porque ele é transparente, então ele pega a energia que você colocar, a intenção que você colocar, ele vai estar pegando ali. E aí o ritual que vocês podem fazer aqui, além de fazer o ritual da consciência, né, você identificar os pontos de bloqueio. Você pode fazer o ritual da canela, que é colocar um punhado de canela em pó na palma da sua mão direita e vai até a porta da sua casa, do seu comércio, olhe para dentro do espaço. Esse aqui que é o ritual que eu falei, que é do dia primeiro, que todo mundo faz sempre. Mas você pode fazer no dia 8 aqui no caso. Então você vai pegar e falar, né? Quando a canela eu soprar, a prosperidade e a abundância há de entrar. Quando a canela eu soprar, a prosperidade e a abundância há de entrar. Quando a canela eu soprar, a prosperidade e a abundância há de entrar. 3 vezes. A riqueza é bem-vinda e o dinheiro flui com facilidade. A riqueza é bem-vinda e o dinheiro flui com facilidade. A riqueza é bem-vinda e o dinheiro flui com facilidade. E assopra a canela de fora para dentro da porta e deixa lá no chão pelo menos 24 horas antes de varrer. E tem o ritual da folha de louro, que é o que eu já falei para vocês: pegar uma folha de louro seca, escrever com uma caneta o que você deseja atrair, o dinheiro, fartura, a prosperidade, o emprego. Faça o seu pedido, né, com as folhas entre as mãos e queime a ponta da folha, usando uma vela e deixe as cinzas, né, sopre as cinzas para que a sua intenção vá para o universo. E você pode trabalhar também com afirmações, que inclusive lendo esse livro aqui, ele fala sobre declaração ao invés de afirmação, e ele explica o porquê. É muito legal. A afirmação, a nossa mente às vezes entende como uma mentira. E a declaração, você está chamando. Então, em vez de afirmar, você vai declarar. Eu mereço prosperar, ou eu sou próspera, eu recebo abundância com gratidão, minha prosperidade beneficia a mim e o mundo, eu confio no fluxo da vida, eu ocupo meu lugar com coragem, eu sou um canal de luz, prosperidade e serviço, o universo responde ao meu alinhamento interior e eu escolho viver uma vida plena e abundante, ou eu vivo uma vida plena e abundante e próspera, né? Então, esse portal.
ele não é só um convite para você buscar riqueza a qualquer custo, mas para você reconhecer que a verdadeira prosperidade, ela nasce quando há uma coerência entre quem somos e o que sentimos e a forma como escolhemos viver. Então não adianta a gente querer uma coisa, ser outra e falar outra e fazer outra. Então a gente tem que ter esse alinhamento, essa consciência, para a gente criar espaço para que a abundância se manifeste de maneira natural em todas as áreas da nossa vida. E aí, setembro, mês 9, a gente vai falar sobre fechamento de ciclos. Então, eu espero vocês nesse próximo portal. E para quem quiser mandar dúvidas, pode comentar aqui no vídeo ou mandar lá para mim no Instagram, que eu espero todos vocês. E para quem quiser consultas individuais de tarô ou reiki à distância, também atendo para quem quiser. E espero que esse vídeo faça sentido para você e que esse mês 8 te traga todas as oportunidades que você merece, porque nós merecemos uma vida plena e abundante. É para isso que nós estamos aqui nessa terra, para evoluir e ter uma vida plena e feliz. Gratidão a todos vocês e até mais.